Oi gente, eu sou o Leonardo. Depois da promessa da volta do quadro sobre filmes de youtubers, hoje eu tô aqui pra falar sobre uma das piores traduções do título do filme, porque hoje eu vou falar sobre o filme Like, Share, Follow, também conhecido aqui no Brasil como Eu Compartilho, Eu Gosto, Eu Sigo. Eles literalmente trocaram toda a ordem do nome do filme, deixando meio bizarro porque o nome do filme Like, Share, Follow mostra tipo o caminho da pessoa assistindo o seu vídeo, né? Que ela curte e aí depois ela compartilha e depois começa a te seguir. O filme ele conta a história do Gary, que é um youtuber que ele tem mais de 2 milhões de inscritos no canal dele, que ele posta qualquer coisa, sketch, faz algumas gameplays, essas coisas. Só que a vida não poderia ser mil maravilhas porque ele começa a sofrer de stalking de uma das fãs dele. Mas chega de enrolação e bora pro filme. Você curte, compartilha e nos siga. Curte, compartilha, nos siga e, claro, se inscreva. Logo nos primeiros minutos do filme ele já mostra alguns vídeos do Gary mostrando que ele é aquele típico youtuber estereótipo que sai gritando, fica fazendo um monte de piadinha, mas depois de alguns minutos é apresentado o lado humano dele, né, o lado fora da internet que as pessoas não costumam conhecer, que é a relação dele com o pai, que o pai dele não dá muito suporte pra ele continuar com a carreira de youtuber somente e falar pra ele fazer alguma faculdade, assim deixando a gente com um pouco de laço com o personagem porque a gente sabe que ele tá fazendo uma dupla personalidade na internet e também já mostrando pra gente que a vida das pessoas pelas telas são muito diferentes da vida real. Depois que ele faz uma live jogando, uma tal de Fangirl23, aparece lá pra falar e meio que erotizar, tipo, assediar ele durante a live, ele fica super incomodado e até tira ela de lá. Inclusive mesmo até as pessoas que estavam assistindo ficam até um pouco incomodadas. E aí depois da apresentação da fã maluca, o Gary ele vai lá nos correios pra pegar as correspondências e ele encontra uma tal de Michelle, que também é conhecida como Selena Gomez do interior, que ele vai lá e começa a chavecar ela e até passa o número dele, e eles até conseguem marcar um encontro e aí vão lá pra casa dele pra conversar essas coisas, só que obviamente eles acabam se apaixonando e eles realizam um Tico Pack to Bray lá na cama deles, e aí depois já durante o dia ele acorda e começa a olhar pra ela e ela começa a se revelar um pouco mais estranha do que ela normalmente era, porque ela começa a falar algumas frases um pouco características daquela menina fangirl lá que tinha aparecido na live dele, e aí ela começa a revelar que ela é aquela menina que tava, tipo, assediando ele na live. E obviamente, com razão, ele fica muito puto e fala pra ela vazar de lá. E ela fica inconformada, falando que ele saberia que ela era fangirl. Ela até chega a falar que ela teve que sair da cidade dela pra morar lá, arrumar um emprego, pra ficar mais perto dele, que é algo muito bizarro. Mostrando que ela seria uma sociopata fodida. E depois do Gary ter toda essa situação pra lidar, ele vai lá e arruma um encontro com uma outra menina no bar. Só que a menina, ela começa a passar meio mal e eles vão lá pra casa dela. E depois de sair de lá, o Gary recebe a informação de que a menina ela teria sido morta depois de um assalto, já deixando um pouco claro que talvez a Michelle tenha matado ela depois do bar. E aí depois daquela mesma manhã, a polícia aparece na casa dele pra perguntar algumas coisas, já que ele foi a última pessoa que viu ela, tornando ele meio que um suspeito da investigação. Mas obviamente o nosso protagonista ele não pode ser o mais inteligente, porque o Greg ele vai lá e tenta dar uma segunda chance pela Selena Gomez, e depois de chegar em casa ele vai lá, liga pro telefone dela e começa a tocar dentro da casa dele. Ele fica meio surtado e vai investigar o que aconteceu. Só que chegando lá ele encontra ela pelada na banheira, falando, você me chamou pra cá, eu apareci aqui. Só que é revelado antes dela entrar na banheira, ela tinha copiado todos os arquivos do computador dele, tendo acesso a tudo que ele tem na vida. Só que aí depois dela ser confrontada pelo Greg, ela ainda tem a manha de falar que ele seria o sociopata que chamou ela lá pra casa dele e depois meteu o louco, além de falar que ele seria um grande manipulador das pessoas. E ela tenta, tipo, bater nele, né, pra ficar puta, só que ele vai lá e tenta se defender, empurra ela e ela acaba cortando o braço, quebrando um vidro. E aí, como uma grandíssima filha da puta, ela vai lá e chantageia ele, falando que se ela fosse pro hospital, ela teria que falar pro médico como isso aconteceu, e ela não queria que isso acontecesse. E ela fala pra ele ir pra casa dela, e aí depois que ela oferece uma bebida pra ele, e ele toma, ele fica inconsciente e acaba acordando só no outro dia. E aí chegando em casa, ele vai lá e liga pra polícia, falando que ele tá em perigo, né, porque a menina tá perseguindo ele, dopando e tudo. Só que a polícia simplesmente ignora o pedido dele e fala, não tem muito o que fazer, sabe, eu acho que você precisa sair um pouco da internet. Uma solução até um pouco mais simples do que a gente esperava. Depois de bloquear o username dela na live, ele vai lá, tá fazendo uma live jogando tranquilão, só que ela aparece com outro nick e começa a falar que eles tiveram um caso, eles transaram lá. E na tentativa de se tornar a vítima, ela vai lá e faz um vídeo pro YouTube falando que eles tiveram um caso, que essas coisas, e que ele teria mentido para ela e todas essas coisas, só que os fãs dele não levaram muito na esportiva porque eles decidiram fazer diversas paródias e o meio que humilhar a mulher. Só que a menina tava muito mais que preparada porque ela chama a polícia, o mesmo detetive que a gente tava vendo, e aí ela vai lá e mostra pra polícia alguns e-mails que o Greg teria enviado pra ela falando que ela era pra vir pra cidade dele. Só que aí depois, quando o policial vai confrontar o Greg, ele fala, mano, isso aqui é totalmente falso, eu nunca fiz isso aqui. Só que durante essa investigação, o telefone do Greg não para de tocar e quando ele vai ver, ela tinha postado um vídeo deles transando. Naquela mesma noite que ela tinha dopado ele, mostrando que ela teria estuprado
e também filmado sem a permissão dele. Aí dá pra ver que a menina sentiu muito na pele o que aconteceu, porque ela vai lá e decide botar fogo na livraria do pai do Greg. E depois, muito abalado com isso, ele já fica perplexo e vai conversar com o policial, só que o policial fala que ele encontrou algumas informações pessoais dela e fala que ela já passou por alguns manicômios antes de estar aqui na cidade. Mas quando os dois decidem entrar na casa deles pra ter aquela conversa um pouco mais tranquila, o policial vai lá, abre a porta, só que simplesmente voa uma flecha de um crossbow que tava armado ali e acerta o pescoço dele matando, mostrando que a Selena Gomez é a nova Jigsaw desse mundo aqui. Só que só depois de da Selena Gomez fazer tanta coisa que aconteceu, a polícia começa a acreditar no Greg e eles decidem falar pro Greg sair da cidade, ficar um tempo fora até encontrarem ela e prenderem, pra não ter mais nenhum risco. Só que aí chegando nessa tal cabana, a gente começa a acompanhar a Michelle desesperada pra saber onde ele tá, porque todas as contas eles tinham sido banidas, e ela vai lá e maratona alguns vídeos, e impressionante, num dos vídeos dele ele fala pra onde ele iria se acontecesse um apocalipse zumbi. E ela vai lá e consegue pegar algumas dicas que acontecem naquele vídeo, que nem é dica, é meio óbvio onde fica. Ela vai lá, pesquisa e vai buscar onde ele tá. Só que incrivelmente o Greg ele parece ser um pouco mais burro do que a gente pensa, porque ele vai lá e decide fazer uma live. Mesmo com a chance de alguém rastrear o IP dele e buscar pessoalmente ele vai lá e decide abrir pra ficar jogando. Só que no meio dessa live a gente é interrompido porque a bendita aparece lá pra sugar a alma dele. E aí o Greg e o amigo dele decidem falar a localização pro chat pra eles conseguirem, tipo, chamar a polícia, alguém resgatar eles. Mas aí o amigo do Greg é um pouco mais filho da puta porque ele fala, mano, eu vou sair daqui porque ela não tá querendo me perseguir, ela tá querendo você, então eu vou sair daqui, ela não vai me matar. E de fato ele tava certo, porque a menina vai lá, aparece com um machadão e passa reto por ele. E ele vai lá e sai vazado. E aí depois, no maior estilo Os Estranhos, ela vai lá, invade a casa e começa a tentar acertar ele com um machadão enorme. Só que aí depois de muita porradaria e acertar uma facada nele, o Gary consegue pegar uma barra de ferro, acertar a cabeça dela, matando. Só que depois já ao amanhecer, a gente acompanha uma das fãs que estão indo resgatar o Greg, e ela chegando lá, vai lá, pega ele, bota no carro, e ela começa a falar que ela não vai levar ele pro hospital, e sim vai levar pra casa dela para que ela vai cuidar, mostrando que ela seria mais uma sociopata fudida que tá atrás dele. Mostrando que o raio conseguiu cair 2 vezes na cabeça dele. Eu tenho até bastante dó dele, na verdade. Eu particularmente gostei bastante desse filme aqui porque a gente acompanha bastante o stalking, essa parte da visibilidade da internet que as pessoas têm, e também mostra aquela parte da segunda face da pessoa, né? Porque ela vai lá e tem uma face na internet e outra na vida real e as pessoas acham que sabe exatamente tudo da vida dela. E nesse filme aqui eles colocam um protagonista que às vezes ele faz algumas burrices, mas às vezes ele acerta bastante. Eu acho isso muito legal porque se fosse um cara totalmente estúpido, ia ser pior ainda. O filme tem uma produção bem boa até, a direção, a câmera é muito boa, e a atuação do filme passou muito realismo. Mesmo tendo a parte da sociopatia da menina que é meio bizarra e a atriz às vezes manda muito bem, mas também às vezes ela parece um pouco irreal. A parte de ser um filme sobre stalking dá muito medo por ser um tema muito real. A gente já viu outros casos de pessoas que descobrem endereço, mandam coisa pra casa dos outros, só pra perturbar a vida ou até mesmo, tipo, parecer que são boas. E esse filme retrata perfeitamente isso, mesmo não sendo a mil maravilhas que existe, ele é muito bom e ainda cumpre o objetivo dele de dar aquela atenção e mostrar como o mundo é meio traiçoeiro na internet. Pra mim esse filme aqui tem 3,5 botões do YouTube, ele é muito bom e me surpreendeu bastante da primeira vez que eu fui assistir. Porque de fato o nome não é muito agradável, né? A gente não vai assistindo o filme pensando que ele seria uma grande maravilha. O filme não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, ele tava disponível até no Telecine, mas ele acabou saindo de lá, então se você tiver interesse vai ter que dar uma pesquisada fora pra assistir o filme. Então no nosso ranking de filmes de YouTube ele consegue assumir a primeira posição, ficando acima dos outros dois que a gente tinha feito o vídeo. E se você tiver interesse pra assistir esses outros 2 vídeos que eu tinha comentado sobre outros filmes de YouTuber, é só clicar na playlist que tá passando aqui em cima. Lembrando também, se você tiver alguma sugestão pra eu fazer algum vídeo sobre filmes de YouTubers aqui, ou também qualquer outro tema que o canal possa falar, manda aqui nos comentários que provavelmente a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Também não esquece de me seguir aqui no Instagram, que tá passando aqui embaixo, que é o meu @pessoal. Também tem o @semmemoriapodcast, que é o nosso Instagram oficial do canal. Lá a gente tá postando coisas sobre o nosso podcast, que tá saindo toda segunda-feira, também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E não menos importante, também tem o meu perfil do Letterboxd, que tá passando aqui embaixo, que lá eu posto críticas sobre filmes aleatórios, não necessariamente só sobre terror. Então se tiver interesse pra saber alguma nota que eu já dei ou eu não assisti ainda o filme, dá uma conferida lá que tá muito legal. Não esquece de se inscrever que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. Então se inscreve, ativa o sininho e dá aquela fortalecida. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, até mais, tchau, tchau.